Hoje, o nosso tema é a crise nossa de cada dia. A gente reza no Pai Nosso, não é? Pão nosso de cada dia. E tem gente que reza na sua oração pessoal, a crise nossa de cada dia. O tema de hoje é uma proposta de reflexão sobre essa realidade que é muito atual na vida do jovem. Todos os dias, diversas vezes, eu me encontro com jovens que dizem: Padre, eu estou em crise. Poucas horas antes de vir para cá, em uma outra cidade, eu refletia a realidade da crise vivida pela nossa juventude. Faz mais ou menos 2 meses, me encontrei com um amigo e nós dois conversávamos. Eu achei meio triste, meio acabrunhado e disse para ele: meu amigo, diga a verdade, não me esconda, você está bem? Ele disse para mim: ninguém está bem, nós nunca estamos bem, eu nunca estive bem. E eu fiquei assustado com aquelas palavras. Ele disse: a coisa mais estranha é quando alguém pergunta se o outro está bem, porque a bem verdade é que a gente nunca está bem. Sempre tem alguma coisa que está errada. Aquilo mexeu comigo. Eu disse para ele: eu não concordo com você. Ele disse: mas é verdade. Observe a sua vida. E ele dizendo para mim: o senhor pode responder para mim, padre, que o senhor está completamente bem? E eu respondi para ele: os desafios, as dificuldades que eu vivo, não significa que eu não esteja bem. E assim é contigo e com todos. Mas o fato é que aquela conversa me deixou com a pulga atrás da orelha. E eu cheguei em casa e fui rezar, e já tem algum tempo que eu tenho pensado sobre isso. E por isso, rezando, eu pensei nesse tema, a crise nossa de cada dia. A palavra crise é a coisa que mais se ouve no nosso tempo. A economia está em crise, a moral está em crise, o país está em crise, a Europa está em crise, a igreja está em crise, não é isso que a gente ouve? O matrimônio está em crise, a família também está em crise. As vocações estão em crise, os seminários em crise, a vida religiosa em crise. E tudo que nós ouvimos é crise. E quando alguém quer justificar alguma coisa que não sabe o que é, diz: olha, isso é por causa da crise. Não é assim? A crise é a palavra mais usada no nosso tempo, na nossa realidade cotidiana. Por isso que eu escolhi como tema a crise nossa de cada dia. E aí, para você eu pergunto: quais são as tuas crises? Quais crises você tem vivido? Que crises te atormentam? Que crises você cultiva no momento? Como você tem passado por elas? Pensa nas tuas crises, ou nas crises que você tem vivido, que tem se apresentado na sua vida. Eu gostaria que você comigo agora, antes de prosseguir, ofertasse essas crises a Deus e colocasse agora nas mãos do Senhor todos esses sentimentos, todas essas situações de crise que você identifica na sua vida. Enquanto eu pensava sobre a crise nossa de cada dia, eu me lembrei de um texto da Sagrada Escritura, provavelmente um dos textos mais conhecidos da Sagrada Escritura, se não o mais conhecido. A famosa parábola do filho pródigo. Me lembrei desse texto que nós conhecemos de cor e salteado. Se pedir todo mundo aqui
para contar a parábola do filho pródigo, você consegue contar direitinho, sem esquecer de nenhum detalhe. Estou errado? É um texto muito conhecido, inclusive muito usado em pregações, em reflexões. Eu me lembrei desse texto porque ele apresenta para nós um jovem que está em crise. Pai, me dá a parte da herança que me pertence, porque eu não dou conta mais, eu não suporto, eu não quero, eu não posso. Parece semelhante a alguma dessas palavras para você? Familiar? Eu não vou mais viver nesta casa. Não é assim? É um jovem que vive uma situação de crise. A crise gera em nós o que, gente? O descontentamento. Eu não estou satisfeito, eu não estou confortável, eu quero, eu desejo, eu preciso de algo novo. O menino, o jovem em crise, vai embora. Pega aquilo que lhe pertence e vai embora. Vai viver a sua experiência, a sua aventura. De repente, lá no meio da aventura, ele descobre que ele continua desconfortável, não é? O menino vai embora de casa, o jovem vai embora, porque precisa resolver a sua crise. Não está bem, não está confortável. Acontece que no meio da sua aventura, no meio da sua herança, do dinheiro, daquilo tudo que ele experimentou, as drogas, a malandragem, tudo que ele sonhou, desejou, imaginou, ainda está desconfortável. E aí eu me lembro do meu amigo que disse assim: a gente nunca está bem. E eu fiquei pensando, por que será que nós nunca estamos bem? A crise parece ruim, mas não é ruim. Padre, então a crise é coisa boa? O que você acha? A crise é boa ou é ruim? Pensa em todo o contexto de crise, na economia, pensa na moral, nas famílias, no matrimônio, na igreja. Quando eu comecei a refletir, eu fui também colocar a minha cachola para funcionar. A crise, no contexto latino, a origem latina significa momento de decisão. Momento de superar, rever, decidir, julgar. Onde você tem vivido as crises? No namoro, na vida afetiva, na vida religiosa, na vida sacerdotal? Onde você vive a sua crise? Eu fui buscar o sentido dessa palavra, o real sentido, e me deparei com essas palavras que eu separei aqui. A crise é momento de decisão, momento de separar, rever e julgar. Aqui nós temos 4 palavras fortes que fazem parte da definição etimológica de crise. Agora, depois disso eu te pergunto de novo: a crise é boa ou ruim? A crise, eu não sei se nós podemos definir ela como algo bom ou algo ruim. Eu sei que a crise é própria do homem. Que beleza, aquela experiência, aquela conversa com o meu amigo que dizia: eu nunca estou bem. E aquilo me fez pensar e rezar e refletir. Eu descobri que o meu amigo está em crise, e isso, não sei se é bom ou ruim, mas eu sei que isso é humano. A crise é própria do homem. Um homem que não vive, que não passa por crise, com certeza é um homem infeliz, incompleto,
nem sei se pode ser dito, chamado, definido como homem. A crise é própria do homem. Veja o filho pródigo, infeliz em casa, infeliz na malandragem, no meio daquilo que ele tinha sonhado. E então ele toma a sua decisão. Pense em cada uma dessas palavras. Imagine Deus agora olhando profundo no seu coração. Imagina o Senhor contemplando você de dentro para fora. O Senhor que não vê só a aparência, o Senhor que te olha por completo. Imagine Deus agora que te contempla do jeitinho que você é. E de Deus você não pode esconder nada. Deus conhece tudo, tudo, tudo. Deus conhece todos os seus dilemas, problemas. Deus sabe de todas as suas crises. A maneira de Deus de se relacionar contigo é uma maneira compassiva. Deus te olha com compaixão. Olha que beleza. Como nós sofremos tentando definir para o outro aquilo que nós sentimos. Como nós sofremos tentando explicar, fazer com que o outro entenda, compreenda e possa se sentir próximo de nós para que possa nos ajudar. Eu vejo isso todos os dias no confessionário. Pessoas que chegam e tentam com palavras tornar próxima do sacerdote, visível a sua dor, e diz: padre, por favor, me ajuda. Olha que bonito. Deus nos olha de dentro para fora, nos conhece por inteiro, sabe o limite de cada um de nós. E mesmo quando nós escolhemos errado, usando a liberdade, esse presente que Ele nos deu, Ele não coloca limites. Quantas vezes você tem chorado? Quantas vezes você tem deixado rolar as lágrimas, fruto dessa alma que luta sozinha? Nessa noite o Senhor te diz: não se desespere, não perca a esperança. O desespero não ajuda a resolver a crise. O desespero não contribui. A crise é própria do homem. E na crise, imagine só, o homem se encontra com Deus. Fale com Deus agora de novo. E acredite. Acredite que Deus é fiel. Acredite que Deus é esse amigo tão amoroso que caminha ao seu lado, que te ampara, resgata, levanta, coloca de pé, que te envolve, abraça, protege, mas ao mesmo tempo te mantém livre para fazer a escolha que você precisa fazer, sem te obrigar a nada. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje não vou mais pecar. Estenda a tua mão e abra o teu coração. Volta pro seu Senhor e se abra a restauração. Olha que bonito. Quantos de nós sofremos porque no meio das crises nós vamos nos culpando, nos maltratando.
vamos compreendendo mal a situação em que vivemos, esquecemos que Deus caminha ao nosso lado, que aquele problema tem solução, e vamos nos maltratando, e à medida que nós vamos nos maltratando, que o sofrimento vai crescendo, a gente vai perdendo a esperança, o sentido de viver, deixar de maltratar a nós mesmos. Não queira o outro culpar. E aí, como nós não temos coragem, ou perdemos a coragem, porque é muito doloroso aceitar que quem me maltrata sou eu mesmo, a gente começa a colocar a culpa no outro, nas coisas, nas situações, nas instituições, mas isso não resolve a nossa dor. A gente continua infeliz. Quantas vezes na sua crise de cada dia você piora as coisas porque vai se maltratando no desespero? Desespero não ajuda ninguém. O desespero não resolve as coisas. A crise é do homem. A crise é esse momento de rever, de julgar. A crise é esse momento de decidir, de separar as coisas. Olha, isso aqui vai ficar aqui e isso precisa ficar lá atrás, no passado. Isso aqui eu levo comigo para o futuro. Esse peso eu sou capaz de suportar. Esse peso aqui eu não sou capaz de suportar. Isso eu coloco na mochila, isso eu guardo na gaveta, isso eu jogo fora na lixeira. Quantas vezes nas crises nossas de cada dia nós vivemos mal a situação e aí vamos nos maltratando ainda mais. E quando a coisa já está feia, que a gente não consegue lidar com aquela ferida que nós mesmos fomos abrindo dentro de nós, aí a gente coloca a culpa no outro. A culpa é do meu pai, da minha mãe, da minha namorada, da minha noiva, da minha esposa, do meu esposo. É do padre, a culpa do bispo, do reitor do seminário, do meu diretor espiritual. A culpa é da economia, sei lá, do diabo a quatro. O diabo também é bastante culpado nisso. Contei para vocês a história da irmã que estava lá no convento, uma irmãzinha cheia de Deus, cheia de vocação, cheia de vida, jovem, bonita, entrou no convento porque queria ser religiosa, queria servir a Deus. Vou ser irmã consagrada. Ela falava com a boca cheia. Entrou no convento feliz, satisfeita. Chegando lá, começou a viver a experiência de convento, e cada dia ela se sentia mais convicta, ela tinha mais certeza da sua vocação. Mas lá no convento tinha algumas regras que a incomodavam, coisas pequeninas, mas que a incomodavam um pouco. Exemplo, depois da oração das completas, tinha que se fazer um absoluto silêncio. Depois do horário da janta, ninguém mais entrava na cozinha. A refeição era servida, as vasilhas eram lavadas e só voltavam à cozinha no outro dia de manhã. Tudo isso para resguardar o bom convívio da casa, para que a casa não virasse, ao invés de convento, uma casa da mãe Joana, como a gente diz por aí. E aquela irmã tinha o costume, antes de entrar no convento, todos os dias antes de deitar, a mãe lhe oferecia, desde pequenininha, ela morava na zona rural, numa bonita fazenda, num sítio, e gostava muito de ovos fritos. Todos os dias antes de dormir, a mãe dela servia para ela um ovo frito no ponto, e ela comia aquele ovo, depois escovava seus dentes e ia dormir. E lá no convento ela sentia falta de algumas coisas, dentre elas do ovo frito, antes de se deitar, costume lá na casa dela. Ela passou 1 ano, 2, 3, 4 anos no convento, e depois desse tempo todo, ela já não aguentava mais,
estava com muita saudade de comer um ovo frito antes de se deitar. Então ela pensou direitinho, armou tudo da melhor maneira possível e organizou como faria. Logo mais cedo, ela passou na cozinha, antes da janta, colocou um ovo no bolso do seu hábito, pegou uma frigideira pequenininha, colocou no outro bolso, pegou um pouco de óleo, colocou junto com o ovo no bolso de cá, num vidrinho pequenino, um pouco de sal, colocou junto uma pitada de sal, ali enrolada no guardanapo, fez um funil e colocou, e disse: hoje eu resolvo essa situação. Naquela época, não como hoje, não se permitia trazer do lado do sacrário essas lâmpadas elétricas que imitam o fogo de uma vela, mas se usava do lado do Santíssimo uma lamparina sempre acesa. E ela astuciou direitinho tudo como faria. Quando terminou a última oração, aquele profundo silêncio no convento, ela esperou mais 1h30 para que todas já estivessem dormindo. Saiu do seu quarto, pé por pé, abriu a porta da capela, enfiou a mão no bolso do hábito, tirou o ovo, colocou sobre o altar, o vidrinho com o óleo e o sal, a frigideira. No cantinho do altar, ela quebrou o ovo, foi até a lamparina que ficava do lado do sacrário, do Santíssimo sempre acesa, colocou a frigideira sobre aquele foguinho, colocou o óleo e mexia a frigideira assim para lá e para cá, até que o óleo esquentasse. O óleo começou a esquentar, chegou ao ponto. Ela pegou o ovo, jogou ali sobre a frigideira e na lâmpada do sacrário ela foi fritando o seu ovo. E aí começou um ovo frito que faz, estrala, começou a estralar. E a irmã, que tinha um sono muito leve, morava pertinho da capela, o primeiro quarto depois da capela, ouviu aqueles estralos, ficou assustada, foi até a capela pé por pé, e viu aquela cena ímpar, a irmã que fritava um ovo na lamparina do Santíssimo, ficou assustada, correu até o quarto da superiora, da madre, bateu e disse: olha, irmã, venha comigo, venha rápido, a senhora precisa ver o que está acontecendo. A madre superiora colocou o seu véu rapidamente e foi até a capela, chegou lá e contemplou aquela cena. Aquela irmãzinha que fritava o seu ovo feliz, lá na lamparina do sacrário, já estava quase bom, quase no ponto. Quando ela olhou para trás e viu a superiora e a outra irmã, ela ficou sem palavras, olhou bem para elas, abaixou depois a cabeça e disse: madre, a senhora me perdoa, mas sabe, foi o demônio que me tentou. Eu tenho resistido durante 4 anos, irmã, mas o demônio tem me tentado ferrenhamente. O demônio me tentou e eu caí na tentação. Mostrou a frigideira. Dizem que nesse momento, no canto escuro da capela, apareceu o demônio e disse: olha, eu sou responsável por muitas besteiras, mas essa não é culpa minha não. O demônio apareceu para se defender. Eu sou responsável por muitas besteiras, mas essa não é culpa minha não. Respondeu o demônio: verdade. Muitas vezes, porque nós não somos capazes de lidar com a própria ferida que nós abrimos no nosso interior, na nossa vida, a gente coloca a culpa nos outros, até mesmo no demônio. Enquanto eu me preparava para esse encontro, eu fiquei pensando que bons frutos a crise tem dado. A crise não é um tempo bom e nem um tempo ruim. A crise é um tempo
de decisões, de discernir, de decidir, de reviver até. Eu olhei para a história da igreja e fiquei pensando, os tempos de maiores crises são os tempos de maiores santos. Me lembrei e até anotei aqui uma frase de Platão que muito me chama a atenção. Ele diz: todas as coisas grandes acontecem em meio a grandes riscos. As coisas que valem a pena acontecem em meio a grandes riscos. Se você está em crise, fique feliz por isso. A crise é um tempo precioso. Na crise nós tomamos a decisão que pode nos fazer feliz. Quem já participou de algum sorteio? Quem já comprou um bingo para ganhar alguma coisa? Aí, todo mundo. Quem já jogou na Mega Sena, na Telecena, sei lá. Mas veja, por que é que nós compramos um bingo, uma rifa, participamos de um sorteio? Porque nós sabemos que ali nós podemos ganhar. A crise é esse tempo precioso em que nós usamos para refletir, discernir, julgar, separar, para que nós possamos ganhar. Sem a crise, sem esse tempo de reflexão, ninguém ganha. Nós ganhamos justamente quando nós refletimos, paramos, julgamos, separamos, dividimos aquilo que deve ficar em cada lugar na nossa vida. Eu pergunto, qual a última vez que você fez isso na sua vida? Desculpa a sinceridade. Se você não aproveita a crise para colocar cada coisa no seu lugar, você está se ferindo e está abrindo buracos, feridas enormes na sua alma. Depois você não vai ser capaz de lidar com elas, vai começar a culpar os outros, o buraco vai ficar maior, vai se indispor no convívio, no relacionamento com os outros e vai perder a oportunidade de ser feliz. A culpa é do demônio que me tentou. Faz 4 anos que ele me tenta e eu não resisti, madre. Cuidado. A experiência do filho pródigo. Volta para casa e volta decidido. Ele precisou perder tudo para descobrir o lugar que tinha cada coisa na sua vida. Ele descobriu que o encontro com o Pai devia ter o primeiro lugar. Nós vivemos o ano da misericórdia e nós falamos dessa misericórdia de Deus Pai. E eu pergunto, você já percebeu que o seu encontro com Deus deve ser a primeira coisa, deve ter o primeiro lugar? A vida daquele jovem recomeça quando ele se decide voltar para encontrar o Pai. Canta comigo. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje não vou mais pecar. Estenda a tua mão e abra o teu coração. Volta pro seu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar. Para aí. Volta pro seu Senhor. Se abra a restauração. O que a gente restaura, gente? A gente restaura coisa que tem valor. Coisa que não presta a gente joga no lixo, joga fora. Estou errado? Só se restaura coisa que presta. Só se reforma, só se cuida de coisas que prestam.
Aquilo que não presta a gente joga fora no lixo. E uma coisa que presta, que é restaurada porque tem valor, depois de restaurada adquire valor ainda maior, porque ela tem história. História de superação, hein? História de graça, de vitória. Deus nos restaura todos os dias porque nós temos valor. Deus te restaura todos os dias porque você tem valor. Deus te ajuda todos os dias a enfrentar a crise nossa de cada dia, a crise minha de cada dia, porque eu tenho valor. Creia no seu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar toda barreira, passar todo pecado, vencer. Um novo homem vai nascer. Grava isso no seu coração. Olha para você mesmo agora, no seu íntimo. Olhe para você mesmo e responda, diga para você mesmo: como está a minha vida? Como eu tenho vivido? O filho pródigo responde para si mesmo: eu tenho vivido mal, não posso ficar aqui comendo lavagem, porque nem a comida dos porcos me é oferecida. Eu preciso voltar para casa, porque na casa de meu pai, até mesmo os empregados têm pão com fartura. Eu te pergunto, como está a sua vida? Como você tem vivido? Te pergunto mais, onde você tem vivido? Em que lugares teus pés têm pisado? Eu gostaria que você dissesse para você mesmo: o homem é um ser em crise. Diga para você mesmo: o homem é um ser em crise. Olha para você e diga: eu sou alguém em crise. Diga como se você dissesse a um amigo. Diga como você diria para mim, lá no confessionário, na direção espiritual: Padre, eu estou em crise. Agora eu te peço, diga para você: eu estou em crise. E agora escuta o que eu te digo: você está em crise para ser melhor. Escuta, você está em crise para ser melhor. Você está em crise para chegar ao céu. Você está em crise para se encontrar com Deus. Você está em crise para se purificar e adquirir um valor ainda maior. Diga para você mesmo: eu tenho valor. As crises passam, o tempo passa, e se eu permaneço vivendo, é porque Deus vem, quer e me restaura todos os dias. Deus vem até mim, quer cuidar de mim e me restaura todos os dias. Toma minha mão e me ajuda a passar pelas crises. Eu sou um ser em crise, um ser amado por Deus, que está passando pela crise para ser ainda melhor. Eu te convido a agradecer a Deus, esse Deus que não te abandona, esse Deus que, como o pai do filho pródigo, fica na porta da casa, de braços abertos para te acolher de volta. Esse Deus que te abraça nesse abraço de misericórdia, esse Deus que te compreende, que vê o seu coração,
que te sonda, que te envolve com essa compaixão infinita. Que a sua crise de cada dia seja oportunidade de encontro com Deus. Pensa nisso. E agradeça a Deus, diga ao Senhor que você é feliz. Que você é feliz por contar com o auxílio constante de Deus em cada crise, em cada situação. Para terminar, eu te digo, com as palavras de Platão, mas com o sentido daquilo que nos ensinou Jesus. As coisas grandes acontecem justamente em meio aos grandes sofrimentos, às grandes dificuldades, aos grandes desafios. Não se esqueça disso. Eu não sei se você ainda é jovem ou se é jovem só de idade, mas eu sei que o jovem se questiona muito. A resposta do seu questionamento está justamente no seu sofrimento, nas suas dificuldades. Resposta que você procura, viu? No meio da crise, é ali que se encontra a conta-gotas, a resposta que nós necessitamos, que nós buscamos para a nossa vida. Não se desespere e acredita, Deus caminha contigo. Amém?